Bolsonaro vai continuar idolatrando Donald Trump? Essa idolatria é de graça? Esse é o nosso tema aqui no Fisolofando de hoje. E logo depois da nossa vinhetona, a gente vai refletir sobre esse tema. Vamos lá, Rodrigão. Muito bem. Final de governo Trump, não é? De forma, inclusive, inesperada, porque a gente poderia esperar qualquer coisa, menos um presidente dos Estados Unidos fazendo um discurso momentos antes do Congresso se reunir no Capitólio para, digamos assim, confirmar a eleição do Joe Biden, não é? Seria impossível imaginar que momentos antes o presidente eleito, né, o que vai sair, no caso Donald Trump, fizesse um discurso inflamando uma turba, né, um bando de idiotas mesmo, porque são pessoas que não raciocinam, ou se raciocinam têm seríssimos problemas para raciocinar, né, tanto que esse bando de idiotas saiu do discurso, né, em direção ao Capitólio e foi invadir o Congresso. Mas o Donald Trump, né, durante o discurso, contou todas aquelas mentiras que ele vinha contando sobre a eleição, né, falando que foi roubado, falando que houve fraude e tal, não sei o quê, e prometeu ir junto com eles. Só que eles foram e o Trump, saiu vazado para a Casa Branca, né, para o conforto e a segurança da Casa Branca. Ok? Bom, então fim de governo Trump. Nessas condições. Mas o nosso tema tem uma pergunta que tem mexido com a minha cabeça já tem 2 anos. É o seguinte: quando o Bolsonaro se elegeu no Brasil, o Donald Trump já era o presidente dos Estados Unidos há 2 anos. Logo depois que o Bolsonaro se elegeu, ele surgiu, né, a gente tomou conhecimento de uma verdadeira idolatria dele com o Donald Trump. Ou seja, essa idolatria chegou a tal ponto, né, do Trump tomar uma decisão lá e o Bolsonaro apoiar aqui, mesmo sem o Trump pedir. Ora, quando alguém faz isso, a gente pode imaginar que essa pessoa que fez isso estivesse em débito, não é? Então, eu acredito, não tenho provas do que estou falando, né? Mas eu acredito, eu creio, vamos dizer assim, que durante a eleição do Bolsonaro, o Donald Trump nos Estados Unidos, já visualizando quem era o Bolsonaro e todo o potencial dele, né? Enfim, resolveu investir nessa eleição. E ao fazer isso, ele criou uma espécie de dívida de todo o esquema do Bolsonaro para com ele, Donald Trump. Por isso, e só por isso, porque nada pode explicar tanta bobagem, né, como as que ocorreram. Por exemplo, o Donald Trump disse que ia levar a embaixada americana para Jerusalém, porque Jerusalém isso, Jerusalém aquilo, e o Bolsonaro, mais do que depressa, falou: eu também levo, vou levar a embaixada brasileira, né? Daqui a pouco o Trump bateu no Irã e o Bolsonaro tem que bater mesmo, e tal, não sei o quê. Enfim, né, arrumou de cara uma encrenca com o mundo árabe, não é? Em relação à venda de carne de frango, por exemplo, né? Que o mundo árabe é, se eu não estou enganado, o maior comprador de carne de frango do Brasil, né? Sem contar outros produtos. E o Bolsonaro estava indo contra, né, o mundo árabe com essa atitude apenas para atender a um pedido que não tinha sido feito pelo Donald Trump. Em relação à China, virou piada, não é? Virou tão piada os filhos do Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, falar bobagem sobre a China. E agora, né? Ontem, por exemplo, terça-feira, o ministro Guedes, né, por conta da Ford ter desistido do Brasil, né, o ministro Guedes agora está tentando atrair
chineses, a indústria chinesa, para ocupar aqui o lugar da Ford. Parece até uma brincadeira, parece piada isso, né? Outro dia estavam xingando a China, dizendo isso e aquilo, cobras e lagartos aí da vacina, da posição da China, da Huawei, da 5G, que a China teria condições de espionar o Brasil. Ou seja, falaram mal pra caramba da China e agora o ministro Guedes vai correr lá na China para tentar trazer, né, telefone, mas não vou atender agora porque eu não posso, ok? Tô no ar. Te ligo depois. Muito bem. Telefone. Aliás, deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu deixar ele no mute, né? Porque no mute não acontece esse tipo de coisa. Então tá. Mas enfim, a China, né, já foi saculejada para a direita, para a esquerda, pelo governo Bolsonaro, e agora o Paulo Guedes está lá, de pires na mão, pedindo para a China trazer uma indústria para ocupar aqui o lugar da Ford. Bom, então, vamos lá. Mesmo sem ter sido, sem um pedido oficial, o Bolsonaro sempre tomou posições pró-Trump no Brasil. E o mais incrível, mesmo que essas posições prejudicassem, por exemplo, o agronegócio. Claro que o agronegócio será um grande prejudicado se eles arrumarem uma encrenca de verdade aí com a China. A China é disparada na frente o nosso maior comprador, não é? Então, enfim, mas por que correr esse risco apenas para ser agradável ao Trump? Então agora a gente volta ao meu raciocínio inicial. Seria de graça essa idolatria pelo Donald Trump? Bolsonaro realmente acredita que o Donald Trump seja essa coisa toda? Ou seja, um sujeito que gosta do tupete, um cara casado com uma mulher 40 anos mais nova do que ele, que só pensa em dinheiro, poder, o Trump, não a mulher dele, né? Só pensa em dinheiro, poder e no tupete. Ele acha que é bonito. Eu nunca tive dúvidas que o Trump é um cara do mal. Racista, supremacista branco, né? Ultradireita. E as últimas atitudes dele no governo americano provaram isso, né? Você vê, um cara que começou a dizer que ia ser roubado na eleição, assim que ele percebeu que os votos pelo correio, né, poderiam aumentar o número de votantes, principalmente os democratas, que por tradição sempre usaram mais os correios para votar. Ao perceber isso, ele começou uma campanha difamatória do sistema eleitoral americano. Essa campanha ele levou até no dia da invasão do Capitólio. E de lá para cá ele ainda tem feito algumas declaraçõezinhas aqui e acolá, né, tentando meter na cabeça não sei de quem, claro, daqueles supremacistas iguais a ele, os racistas iguais a ele, né, gente de extrema direita, gente que gado, né? Se você acha que nos Estados Unidos não tem gente desse naipe, agora você tem certeza, não é? Então, ele ficou o tempo todo fazendo isso. Isso era um projeto de comunicação estratégica para transformar o sistema eleitoral americano em algo nefasto, né? Acontece que dos 60 processos que ele levou para a justiça, ele perdeu em todos. Ele não conseguiu provar em nenhum desses 60 que tivesse acontecido fraude. Aí eu me pergunto, por que aqui no Brasil, quando aconteceu a invasão do Capitólio, o nosso presidente não ficou calado, né? Já que ele não reprovou aquela invasão, né, com o seu silêncio, né, ele poderia ter ficado calado, mas não. Ele foi dizer que não, porque aconteceu aquilo, porque lá eles estão muito chateados, porque na eleição, por causa do voto pelo correio, muita gente votou 3 vezes, 4 vezes, morto, votou e não sei mais o que e tal. Agora, ele fala isso, veja bem, isso é um presidente de um país do tamanho do Brasil fazendo afirmações sobre algo sem mostrar uma prova sequer, uma provinha qualquer, não é? E para piorar, ele,
para ir no mesmo caminho que o Trump foi, né, já mandou a vinheta. Ó, se em 2022 não tiver voto impresso no Brasil, tá ok? Vai ser muito pior do que aconteceu nos Estados Unidos. Se fosse um país sério, de verdade, né, se as instituições não tivessem em frangalhos, né, como a gente tem visto por aí, a essa altura do campeonato, esse cara já teria sido levado na justiça para dar explicações sobre esse vai ser muito pior. O que significa esse vai ser muito pior? Significa que você não vai aceitar o resultado e que você vai começar a dizer que as eleições são fraudulentas no Brasil? Aliás, eu não consigo entender como que ele disse que em 2018 ele foi roubado nas eleições. Ele afirmou isso outro dia, não é? Dizendo que em 2018 ele só ganhou porque ele teve muito mais voto do que apareceu lá. O presidente do TSE, o ministro Barroso, disse, ó, é só mostrar uma prova e a gente vai investigar, né? Mas não tem prova. Então, como que um presidente eleito democraticamente, né, cumprindo lá o seu mandato, pode fazer uma afirmação desse nível e não provar o que ele está dizendo, não mostrar uma prova? Que país é esse? Quer dizer, então, que agora ele pode dizer qualquer coisa, ele pode levantar suspeitas sobre qualquer um, sobre qualquer instituição, ele pode fazer as afirmações mais esdrúxulas do mundo que não acontece nada. Olha, eu acho que a gente tem que refletir um pouco mais sobre o que aconteceu nos Estados Unidos. Veja bem, a democracia americana é muito diferente da democracia brasileira, né? Lá existe um pedigree, vamos dizer assim, né? A democracia americana tem muito mais alicerce do que a nossa jovem democracia. E mesmo lá, um populista, mau caráter, né? Um sujeito racista, supremacista, conseguiu convencer o Partido Republicano a lançar ele como candidato. Ele se transformou em presidente à custa de muita fake news e virou o que virou. Veja bem, Estados Unidos. O Brasil, com sua democracia muito mais jovem, né, com suas instituições nas condições que nós encontramos elas hoje, quando eu digo isso, eu falo assim, não, mas está tudo bem, as instituições estão funcionando, mas na minha opinião muito mal, né? Muito mal porque o Bolsonaro faz acusações sem prova e fica por isso mesmo, não é isso? Ele é o presidente do Brasil. Muita gente acredita no que ele está falando e muita gente raciocina assim, não, ele falou e ponto final. Ele falou, aquilo foi para as redes sociais dele, aquelas pessoas viram aquele vídeo e não viram vídeo nenhum de ninguém contestando aquilo. Então, se a situação continuar desse jeito, nós vamos ter problema mesmo. Porque se esse sujeito começar a dizer que as eleições vão ser roubadas e criar essa ideia na cabeça dessas pessoas que seguem ele cegamente, gente que não tem nem condição de raciocinar, na verdade, nós vamos ter problema em 2022. Mas a minha pergunta continua. O Bolsonaro virou fanzoca do Trump de graça? Ou o Trump e sua equipe colaboraram para transformar o Bolsonaro nisso que a gente vê hoje, presidente do Brasil? Essa é uma pergunta que eu estou fazendo aqui, né? Estou só perguntando, na verdade. Porque eu não posso provar que o Bolsonaro recebeu a ajuda do Trump. Mas as atitudes dele parece que apontam para esse caminho, né? O presidente do Brasil concordar com o presidente americano sem o cara pedir, quer dizer, muitas vezes colocando o Brasil em situação difícil. Agora, por exemplo, o nosso Ernesto, né, o chanceler, ai, Deus do céu, não é que ele foi dizer que não, peraí, não é bem assim e tal, como se estivesse justificando terrorismo interno nos Estados Unidos. E o Bolsonaro
para não deixar barato, não foi dizer bobagem também, ou seja, se as relações desse governo Bolsonaro já seriam difíceis com o democrata Joe Biden, imagina agora. Imagina agora. Ou seja, até o último apagar das luzes, eles estão fazendo besteira em relação ao Brasil no que diz respeito ao comportamento deles em relação às atitudes do Donald Trump. Não é possível que isso seja apenas por idolatria. Tem que ter alguma coisa a mais do que isso, né? E esse questionamento eu quero deixar aqui nesse vídeo de hoje. Muito bem, quero te convidar para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações. Toda quarta-feira, impreterivelmente, às 4 horas da tarde, a gente faz um vídeo novo, não é? Como hoje estamos fazendo. E se você gostar e quiser compartilhar, ficaremos muito satisfeitos, tá bom? Então é isso. Por hoje é só. Até o nosso próximo vídeo. Grande abraço, obrigado e tchau!